E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Mês e Caminho de número 11. Mês e Caminho é um podcast de reflexão sobre vida com Deus, a vida no cotidiano e as nossas relações, a nossa relação com os outros. Como que a gente se relaciona com os outros, como que a nossa vida com Deus influencia e precisa influenciar a nossa relação com a gente mesmo, do cotidiano e a nossa relação com os outros. Esse é o Mês e Caminho de número 11, meu nome é Nicolas Salles e eu quero te convidar a conhecer esse espaço, esse projeto. Você pode ouvir as reflexões no YouTube ou no Spotify. Se você estiver ouvindo aqui no YouTube, pode ouvir no Spotify também, que lá é de graça, você pode fazer o download, ouvir offline do nosso episódio. Você pode fechar o celular e você pode ouvir enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto faz alguma coisa. E eu queria que você participasse dessa reflexão fazendo um comentário, deixando um comentário, uma opinião, o que você achou do episódio, o que a mensagem falou contigo, para você participar junto comigo, beleza? Então, vamos ouvir na reflexão de hoje. E eu gosto sempre de trazer, baseado numa série, num filme, numa leitura que eu fiz, alguma coisa que eu observei, eu gosto de fazer reflexões a partir de séries e filmes, conectando com a mensagem bíblica e trazendo também aplicações para a nossa vida rotineira, certo? A reflexão de hoje, eu pensei sobre uma série que eu gosto, que eu assisti, que chama This Is Us, que reflete muito sobre família, relações familiares, e conflitos familiares e drama. E essa série, ela aborda muito como que as escolhas e decisões, e sentimentos e culpas do passado influenciam diretamente a nossa relação com o nosso presente. Pensando nisso, eu trouxe também sobre as escolhas, como que você lida com as suas escolhas e as consequências das escolhas. E uma perguntinha que é o seguinte, a gente deve ouvir o coração? Até quanto o coração, seguir o coração, sim ou não? Vamos lá. Às vezes, a gente assiste uma série, um filme, e a gente vai só pro lado do entretenimento, né? Para se divertir, para passar um tempo. Mas eu gosto sempre de tirar alguma coisa, de pensar alguma coisa. E tem série que ela já meio que é feita para te fazer pensar. This Is Us é uma série assim. Eu não vou dar spoilers aqui, eu não vou falar muito assim da série em si, porque você assiste, se você já assistiu, vai ser um pouco mais fácil de você entender o que eu quero dizer. Mas essa série faz isso comigo. Ela não é uma história de heróis, vilões. Em alguns momentos você pode até fazer julgamentos, tipo, tal pessoa é um vilão, tal pessoa é boa. Mas ela vai o tempo todo desmistificando isso, mostrando que as pessoas são aquilo que cabe a elas naquele momento fazer e elas têm que tomar uma decisão. E essa decisão vai influenciar o futuro, né, e o presente. É a vida real de uma família comum ali dos Estados Unidos, né, com suas alegrias, feridas, erros e redenções. O que mais ela me marca assim na série é como ela não mostra com pressa, ela não tem pressa, né? E ela vai mostrando como que as nossas decisões, o jeito que reagimos e agimos, né, aos momentos difíceis moldam o nosso futuro, o nosso presente. De um jeito que a gente nem sempre percebe na hora. Ela vai fazendo flashbacks, memórias, sabe? Uma palavra dita no calor do momento, um silêncio guardado por anos, uma escolha feita com medo ou com orgulho. Tudo isso cria ondas que atravessam gerações e marca as pessoas. E elas trazem cargas, sabe? E lá tem a família Pearson, né? Tem o Jack, a Rebecca, tem os gêmeos Kevin, Kate, o Randall, que é adotado. E cada um ali vai carregando bagagens do passado. O pai, o Jack, ele quer ser o pai perfeito para compensar inseguranças e problemas que ele teve também com relacionamentos com o pai dele, que vai desencadeando outros problemas na vida dele e com os filhos dele. E a Rebecca também, ela vai guardando segredos, coisas que ela vai escondendo, achando que está protegendo a família. O Randall corre atrás de controle, ele quer ser muito controlador, porque ele teve um abandono, né?
e essa ferida fica aberta na vida dele. Então a série ela não mostra julgamentos, mas ela vai mostrando essas atitudes pra gente que tá assistindo e pensando em como que escolhas vão influenciando positivamente ou negativamente, abrindo feridas ou curando feridas. E ela mostra de forma como reagimos hoje, vira a história que nossos filhos e netos vão viver amanhã. E aí, todo esse conflito familiar de passado e presente vai me levar direto para pensar na Bíblia, num texto de Jeremias 17:9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu fico pensando nisso. Tem muita gente que fala assim, a gente deve seguir o nosso coração e vive no impulso. Eu mesmo já tomei muita atitude no impulso e depois eu fui perceber que aquelas atitudes de impulso, elas não foram muito boas. A gente acha que conhece o próprio coração. A gente acha que sabe o que quer. A gente acha que tá decidido, com clareza, sabe? Mas o coração ele é traiçoeiro. O nosso sentimento é traiçoeiro. Nossos impulsos são traiçoeiros. Ele disfarça medo de rejeição como cuidado com os outros. Transforma a mágoa em uma explosão repentina. A culpa que a gente carrega, que a gente acha que já ficou livre dela, né? Já se curou. Ou ao contrário, transforma o orgulho em um silêncio. Como se não falar fosse a mesma coisa que ter paz. Tipo assim, eu não tenho conflito nenhum, então eu tô em paz, então eu tô curado. Mas não, apenas tá escondendo um lixo embaixo do tapete. Na série a gente vê isso o tempo todo. Os personagens explodem porque não aguentam mais guardar aqueles problemas. Outros que guardam tanto que viram uma bomba relógio, qualquer momento vai explodir. É perigoso ser impulsivo, dizer tudo que vem à mente no calor da raiva, tomar decisões grandes sem parar para refletir. Mas também a gente não pode ficar guardando tudo. Tiago ele vai falar que a gente precisa buscar sabedoria, lá no livro de Tiago da Bíblia. A impulsividade parece honesta, mas muitas vezes é só o coração enganoso falando mais alto. E lá no livro de Tiago, ele vai falar sobre a fala, como que a fala é perigosa, como que a nossa língua ela pode ser como um fogo pequeno que pode destruir uma floresta gigantesca. A gente se arrepende depois, mas, cara, palavras ditas, muitas vezes elas abrem feridas. Muitas vezes. E essas consequências, elas permanecem muito tempo. Por outro lado, também tem o perigo oposto, né? Nessa série de This Is Us, ela também mostra muito bem que guardar tudo para evitar um conflito, para viver em paz, uma paz falsa, uma paz fingida, ela pode trazer problemas, entendeu? Engolir mágoa para manter harmonia aparente, né? O personagem chamado Randall lá na série, ele faz muito isso. Ele tenta ser um filho perfeito, pai perfeito, um marido perfeito, um homem que conserta tudo. O Jack também é um pouco assim, de certo modo, carregando o peso da própria história, sem dividir. Né? O problema é que o que não é falado, ele não desaparece. Ele é que nem um fermento que fica no meio de um bolo, no meio de uma massa de pão, de pizza, e ele vai crescer. Quando ele mistura na massa, você não vê, mas ele está crescendo. E quando explode, aí já era, fica gigantesco e pode machucar todo mundo. Tiago, no livro de Tiago, também vai falar que, ainda falando sobre a sabedoria, ele fala que a sabedoria ela tem uma sabedoria que vem de cima, que vem de Deus, e uma sabedoria terrena, que é uma sabedoria baseada em inveja, ambição, egoísmo, né? Estabilidade, que não tem nada de sabedoria, porque o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quantas vezes a gente toma decisões achando que está sendo sábio, mas na verdade está só seguindo um coração enganoso, né? Corrupto. O coração, o sentimento nosso vai sussurrando. Você merece isso, eles não vão entender, você é melhor que todo mundo. É melhor não falar nada. E a vida vai seguindo. E anos depois a gente olha para trás e vê como que essas escolhas pequenas criaram caminhos que hoje são difíceis de mudar, cara. A série me faz refletir que a gente parasse mais, se a gente parasse mais para pensar antes de agir, sabe? Antes de falar, antes de se calar, né?
Se a gente pedisse sabedoria de verdade, como o Tiago incentiva no começo da carta, ele fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade, liberadamente. Não é uma sabedoria de autoajuda, de siga o seu coração, é o oposto, é o contrário a isso. É reconhecer que o coração é enganoso e pedir um coração novo que vem de Deus. Eu vejo isso na jornada desses personagens da série, eu vejo isso na minha vida. Não adianta ficar romantizando tudo do passado. Então, a aplicação mais prática para gente, para você guardar e para a gente ir encerrando, é o seguinte: antes de reagir, de agir, pare e pense. Como que aquilo pode influenciar? Nossas decisões, nossas consequências são decisões. As nossas decisões, elas não podem ser por impulso. A raiva exagerada, o amor e a paixão exagerada, ela é uma péssima motorista da nossa vida. Não deixa ela dirigir a nossa vida. Beleza? E que a gente possa buscar a Deus sabedoria que vem do alto. É muito difícil decidir. É muito difícil. Mas essa parada de o coração decidir pela gente, o sentimento decidir pela gente, é perigoso. Muita coisa que a gente vive como consequência hoje foram por ações impulsivas do passado. Então ore, esteja conectado com Deus, procure ser sereno o máximo que você puder, ter domínio próprio e viver de acordo com a sabedoria que vem do alto. Então vou encerrar aqui e que você complete essa reflexão no seu coração e deixa aqui no comentário o que você achou. Deixa aqui no comentário o que você pensa sobre isso. Falou? Fica na paz, viva com Deus, segue aqui o Mês e Caminho.